Conexão Alagoinhas volta com o tema saúde mental. Nós vamos falar muito ainda sobre saúde mental, viu, gente, do trabalhador. Por quê? Porque em maio entrará em vigor a NR1, a lei que, na verdade, nós já tivemos inclusive uma especialista aqui falando sobre isso. Ela, na verdade, não é que é nova, ela está sendo aplicada de uma forma diferente agora no ambiente de trabalho, com a possibilidade de diagnósticos que vinculem a doença com a ocupação, com o que o trabalhador ou a trabalhadora fazem. E hoje nós estamos aqui novamente com a nossa especialista em direito previdenciário, a doutora Amanda Santa Rosa, que vai nos contar como é esta questão relativa à saúde mental lá no escritório dela, como é que ela tem recebido esses fatos. Minha querida, sempre um prazer te receber aqui nos estúdios. A gente tem muito que conversar. Direito previdenciário e benefícios é uma fonte inesgotável, né? De conhecimento e de bate-papo. Conta pra mim como é que você tá vendo esses números relativos à saúde mental. Bom, Selma, nos 2 últimos anos nós tivemos um crescimento com relação à concessão de benefícios por incapacidade relativos a doenças psicológicas, psiquiátricas relacionadas à saúde mental. Nós tivemos um crescimento enorme. Existem dados do governo, inclusive. São recentes agora, sim, né? São dados do site do próprio governo federal, onde ele traz que a Previdência Social, em 2025, teve mais de 546 mil benefícios por incapacidade concedidos relacionados à saúde mental. Então, em 2024 já tivemos mais de 400 mil concessões, em 2025 esse número foi maior. Então, é alarmante o crescimento desse número de benefícios concedidos relacionados à saúde mental, o que nos alerta também que mais de 60% desses benefícios foram concedidos para mulheres. Um dado importantíssimo esse, porque a população feminina, as mulheres são as que têm sofrido mais com essa questão da saúde mental. Sim, eu acredito que as mulheres, por conta da sobrecarga de 2 trabalhos. O trabalho realmente para ter a questão financeira, mas o trabalho do lar. Então, a sobrecarga de trabalho que a mulher enfrenta diariamente tem acarretado essa busca pela concessão dos benefícios por incapacidade. Mas não falando somente sobre as mulheres, mas para os homens também, todas as pessoas, é importante frisar, na minha percepção, por que a gente teve esse crescimento. Além de pós-pandemia, nós temos enfrentado questões muito graves com relação ao nosso trabalho, ao dia a dia, né? Então isso acabou aumentando o nível de depressão, de ansiedade, mas também com relação ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, hoje eu entendo que as pessoas elas começaram a perceber que a sua saúde mental ela está sendo prejudicada, muitas vezes por causa do ambiente de trabalho em que ela enfrenta todos os dias. Uma série de pressões, né? Isso, uma série de pressões, então aumenta o nível de estresse, o próprio assédio dentro do ambiente de trabalho, a síndrome de burnout, tem sido muitas questões que têm ocasionado a concessão dos benefícios por incapacidade por parte do INSS. E agora me diga uma coisa, quando as pessoas, você tem alguns clientes, nós estávamos conversando anteriormente, e você tem já uma carteira importante aí nessa área de benefícios por incapacidade ocasionadas pela saúde mental. Como é que este cliente chega no escritório? Buscando o quê? Como? Como é que isso acontece? Na verdade, na maioria das vezes, o cliente, ele chega porque está enfrentando questões psicológicas, ele está indo para o psicólogo, se sentindo muito estressado, mas ele não associa ao ambiente de trabalho. Então, há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive a situação de uma cliente nova, muito nova, era o primeiro emprego dela,
E ela era extremamente cobrada no ambiente de trabalho, muito cobrada no ambiente de trabalho, e ela teve uma crise de ansiedade gravíssima no ambiente de trabalho, que a SAMU precisou socorrê-la. A SAMU precisou socorrê-la, ela foi internada por conta dessa crise de ansiedade, que acarretou depressão também, então ela estava enfrentando tanto a ansiedade quanto a depressão. E ao ir ao escritório, porque ela fez o pedido do benefício e o INSS negou, quando ela começou a me contar a rotina, né, e o advogado faz aquele, né, cumpre aquele papel de buscar as informações. Uma anamnese mesmo, Isso, né? Exatamente. Mas quando começou, aonde foi, o que é que você faz no seu local de trabalho, como é esse contato com o seu chefe, ela era muito abordada até os finais de semana pelo chefe, pelo WhatsApp. Então era muita cobrança, ela levava o computador da empresa para casa, trabalhava muito e chegou uma hora que não suportou. Então, primeiro emprego, e já passou por essa situação. E a gente acabou comprovando, a gente solicitou à empresa a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que muitas pessoas acreditam que a CAT só deve ser emitida quando tem um acidente, de fato, caiu, quebrou o pé, caiu, quebrou o braço. E não é somente nesses casos. Quando a gente tem uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, profissional, a empresa, ela faz a emissão da CAT também. Então, nós conseguimos a emissão da CAT e ela conseguiu a concessão do benefício como benefício acidentário, porque foi uma doença ocupacional. A crise de ansiedade, a depressão foram provenientes do ambiente de trabalho dela. Então, esses casos têm sido recorrentes, muito recorrentes. Há poucos dias recebi um cliente na mesma situação, a empresa transferiu daqui da Bahia para o Espírito Santo, longe da família, muito tempo sem ver a família, e ele também teve uma crise, entrou em estado lá que chorava, ficava muito triste. A empresa acabou mandando ele de volta, mas informando que ele iria voltar para lá, sendo que ele sempre trabalhou aqui na Bahia, próximo à família. Então chegou a um estado que ele pediu demissão. Ele não aguentou, não suportou, e ele pediu demissão, mesmo a empresa tendo polo aqui na Bahia, manteve ele fora do estado. Então foi inesperada essa mudança para ele, para a família. Então ele acabou pedindo demissão. Então tudo isso mexe com o emocional desse profissional, desse trabalhador, né? E uma grande preocupação que eu falo para eles e que as pessoas precisam se atentar é que o benefício, quando ele é concedido, é para que você possa se recuperar. E para esse retorno tem que ser leve. Esse retorno ao ambiente de trabalho, ele tem que ser tranquilo, né? Porque ele não pode também colocar a vida das outras pessoas que estão no seu ambiente de trabalho em risco. Sim. Então, eu tenho muitos clientes que são motoristas carreteiros, por exemplo, que é uma carga de trabalho absurda, passar a madrugada em estradas, né, carregando eucalipto. Então, um trabalho muito pesado. Como é que um motorista carreteiro com a saúde mental prejudicada tem condição de estar dirigindo uma carreta nessas estradas adentro? Não tem condição, entendeu? Então, acredito que a gente precisa abrir os olhos das pessoas para se atentarem de que muitas vezes essa questão psicológica, a questão do adoecimento mental, ele está partindo do ambiente de trabalho. Inclusive, recentemente, nos outros entrevistados que nós tivemos aqui, psicólogos e pessoas ligadas aqui ao ambulatório também de saúde mental, já foi discutido que, na verdade, nós estamos passando por uma atualização. Então, é uma atualização de rotina, não só da parte dos gestores, né? Das empresas, gerentes, coordenadores, né, a chefia mesmo, diretoria da empresa, quanto também a mudança e atualização do olhar, né, deste trabalhador para o seu próprio ambiente de trabalho. Porque às vezes você vai
vai seguindo naquele ritmo de pressões em cima de pressão e acaba não observando que isso está afetando a sua saúde. Agora, retomando a questão dos clientes que chegam no seu escritório pedindo com esses relatos, né, de ansiedade, de não estou conseguindo trabalhar mais, eu estou precisando de sair, de ter um respiro. Neste caso, quais são os documentos que eles vão, na sequência, providenciar para poder pedir o benefício? Bom, a gente precisa do relatório médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, relatando todo o histórico ali do que é da doença, a incapacidade que é gerada dessa doença, porque nem toda doença gera uma incapacidade. Então, o médico ele precisa fazer um relatório claro, descritivo, relatando tudo sobre a doença, sobre a incapacidade, como essa doença incapacita para aquela atividade laboral. Então, por exemplo, se é um motorista carreteiro que ele não tem condições de estar todos os dias em estrada, né, que ele relate tudo isso, que tenha o CID. O CID é muito importante, ter o CID, assinatura do médico com carimbo com CRM e um período de afastamento. Certo? Precisa estar lá, dando um prazo para esse afastamento. Se o médico, o psiquiatra, se o psicólogo, eles não entendem que tem um prazo certo para você poder se recuperar, que ele coloque que seja um prazo indeterminado, né? Esse afastamento ele precisa ser superior a 15 dias, porque até 15 dias ainda é responsabilidade da empresa. Então esse afastamento precisa ser superior a 15 dias e pode ser por prazo indeterminado. As receitas médicas também são muito importantes, porque em algumas situações não é a doença em si que pode causar a incapacidade, mas a medicação que esse segurado toma por conta dessa doença. Então é muito comum quem sofre de alguma doença psiquiátrica, toma medicações que causam muita sonolência, falta de atenção. Então, essas medicações, o INSS precisa ter ciência dessa medicação, porque não tem como, volta à situação do motorista carreteiro, está tomando uma medicação que causa sonolência e falta de atenção e está na direção de uma carreta nas estradas. Então, precisa juntar, além do relatório médico, os receituários com toda a medicação que está consumindo também para fazer aquele tratamento. Para quem faz acompanhamento no CAPS, aquele cartãozinho de aprazamento do CAPS, com todas as idas ao CAPS, com toda a medicação que é passada, né? Que ali aquele cartão de aprazamento ele vem com todas as informações, né? O dia que teve consulta, a medicação que está tomando, o que foi atualizado. Para quem faz acompanhamento no CAPS, esse cartão de aprazamento é importante porque também. Mostra a aderência, né, do trabalhador, né, das pessoas ao tratamento, Isso. né? E aí nós temos também os afastamentos, né, como você mesmo estava mencionando, temporários, e pode se transformar em afastamento definitivo, permanente? Pode. Depende muito do grau. Depende Sim. do grau. Por exemplo, eu tenho clientes hoje em nível de depressão altíssimos. Clientes que parecem, até triste, porque me toca isso. Sabe, a medicação é tão forte que não fala, não se comunica. Chega assim acompanhado com a pessoa, o acompanhante mesmo chega, coloca, senta na cadeira, né? Então, uma pessoa dessa não tem condição de retornar ao ambiente de trabalho. E esse tempo entre o permanente, né, que na chegada do permanente, desse início até lá, demora muito para os tratamentos, eles para determinar, porque a gente sabe que o INSS ele pede uma série de questões, inclusive perícias, né? Logo mais nós vamos estar tratando desse assunto da perícia. E aí a pessoa chega já num estado profundo de depressão, né? Até conseguir esse permanente, ela fica num prazo de tempo, a gente tem mais ou menos uma previsão, Sim. Observe, depende do tempo realmente que essa pessoa adquiriu essa doença e ficou incapaz desse jeito, certo?
as pessoas acreditam que para aposentar por invalidez no INSS, primeiro tem que receber auxílio-doença. Não é. A pessoa pode aposentar, o primeiro benefício a ser concedido pode ser uma aposentadoria por invalidez. Não necessariamente precisa ter recebido o auxílio-doença primeiro. Sim. Depende do que o médico perito vai analisar ali na perícia. Se ele identifica que essa incapacidade ela vai ser superior a 2 anos para se recuperar, por exemplo, porque a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, esse segurado ele pode ser convocado a fazer uma perícia a cada 2 anos. Então, se o médico perito ele identifica que ali precisa de um prazo de 2 anos ou mais para recuperar, ele pode conceder logo a aposentadoria por invalidez e daqui a 2 anos faz novamente uma reanálise, uma nova perícia para identificar se a pessoa melhorou. Geralmente, na prática, o que é que eu vejo acontecer? O INSS concede o auxílio-doença ali no prazo de 90 dias, mais ou menos, para ver se essa pessoa vai recuperar nesse prazo. Porque aí ela vai estar afastada do trabalho, vai estar se dedicando, espera-se que ela esteja se dedicando a essa recuperação. Depois desses 90 dias, aí a gente faz o pedido de prorrogação e o INSS reavalia. Se o relatório médico ele for o mesmo, tiver do mesmo jeito, aí ele prorroga por mais 90. Ele prorroga por 90 ou por 60, até 30 dias ele prorroga para ver se ali ainda vai. E depois disso, aí começa a se avaliar se vai para uma aposentadoria por invalidez ou se vai para uma reabilitação. O INSS analisa. Então depende muito de qual seja o grau que esse segurado esteja. E da observação, né, que a perícia faça nesse sentido. Agora, vamos para a questão do tipo de segurado, né? Esses segurados que obtêm o benefício, eles estão mais na zona urbana, na zona rural? Nós temos também casos de aposentadoria nesse âmbito da saúde mental. Na rural, você tem alguma coisa? Olha só, na rural é muito mais difícil. É muito mais difícil chegar no escritório, assim, pelo menos falando sobre o meu escritório, né? Sim, a minha atuação. A sua experiência. A minha experiência. É muito mais difícil, porque a impressão que eu tenho é de que as pessoas que vivem na zona rural são pessoas mais leves, porque estão ali em contato com a natureza, né? Então, a impressão que eu tenho é que eles enfrentam menos essa questão da saúde mental do que quem está na área urbana. Porque se a gente for contar lá no escritório a quantidade de pessoas com problemas de saúde mental que a gente tem de benefício por incapacidade, vai dar 95% em relação ao pessoal da zona rural, certo? Então, na minha experiência, a zona rural, lá no escritório, eu tenho pouquíssimos clientes que estão com problemas de saúde mental. A grande maioria são profissionais da área urbana e CLT. E CLT. E mulheres. E mulheres, agora homens também. Sim. Muitas mulheres, agora homens também, certo? Muitos homens, principalmente homens que trabalham no setor petrolífero, em sonda de petróleo, embarcado, em empresas, né, offshore, que trabalham embarcado ali no mar, na plataforma. Muitos motoristas carreteiros, motoristas de ônibus coletivo, muitos também. Então, são profissionais que, na minha experiência, são os que mais aparecem lá no escritório. E recentemente nós tivemos umas decisões aí, né, nos tribunais a respeito de como comprovar, né, afetar a saúde mental pela questão do trabalho, né? Muitas empresas estavam alegando que não havia provas, né? Provas que pudessem ser determinadas dentro desse processo para vincular aquele problema de saúde à função. Recentemente saiu uma decisão que não havia necessidade de ter uma prova documental nesse sentido. Como é que fica essa questão das provas nesse processo todo? Além lógico, além como é que se fala? Da documentação que é normal de se pedir, né? Sim. Porque há recursos, né? E agora o tribunal tá vendo com olhos diferentes, né? Já que tá crescendo, né? Crescendo. Sim. Bastante. Olha, Selma, sendo bem clara, aqui para a Previdência Social, se escuta muito o depoimento do segurado.
Então, durante a perícia, o médico perito, durante ali aquele atendimento, aquela anamnese, ele busca o que é que você faz no seu ambiente de trabalho, com o que é que você trabalha, qual é a sua carga horária. Tanto que eu digo aos clientes que às vezes vão para a perícia e dizem assim, mas o médico só me perguntou o que eu faço no trabalho. Eu digo, está certo, porque o que você tem, você já levou de relatório médico. Agora ele quer associar o seu ambiente de trabalho. Certo? Então ele começa a perguntar o que é que você faz, qual é a sua carga horária de trabalho, né? Como é que você é cobrado lá. E nessa anamnese ali, nessas perguntas, ele chega à conclusão que é proveniente do ambiente de trabalho. Então aqui para a Previdência, a gente não precisa de provas documentais, de testemunhas para comprovar que ali foi um acidente de trabalho, uma doença ocupacional. E a gente fala bastante sobre isso, gente, por quê? Porque a gente sabe que a jurisprudência está sendo construída, né? A partir do cotidiano, a partir do dia a dia. Então, essa construção, ela é muito delicada e tem que ser construída não só pelos profissionais de direito, mas também pelos tribunais, né? Pelos tribunais, eles têm que ver a realidade do cotidiano que nós, advogados, estamos levando, né, para os tribunais para serem decididas, para termos umas decisões mais voltadas para dentro da nossa realidade, né? E aí me diga uma coisa, agora, como é que você vê que, caminhando já aqui para o final, como é que você vê esse futuro da Previdência? Você acha que nós estamos engajados mesmo nesse cotidiano do trabalhador, das pessoas também de uma forma geral? Ela está mais humana? O direito previdenciário está se tornando mais humana, olhando mais para o cotidiano? Então, eu sempre falo que a vida é movimento, o direito também é. E o INSS também vem se movimentando. Conforme as relações elas vão se transformando, o INSS ele vai tentando se enquadrar. Eu sei que tem todos os percalços que enfrenta, né, a quantidade de servidores ali, mas a gente tem mudanças o tempo todo no INSS, tentando enquadrar para uma nova realidade, para como atender a população de uma melhor forma. Agora nós tivemos uma alteração extremamente importante, né, com a entrada de uma mulher responsável pela Previdência Social, ela já garantiu que vai trazer um olhar mais próximo para a população, para a sociedade, para que as pessoas voltem a acreditar e a confiar na Previdência. Então, a gente vai caminhando a passos lentos. Já mudamos muito, o INSS já mudou muito, mas muito ainda precisa ser feito. Então, eu acredito que é um trabalho em conjunto da Previdência, do governo, da advocacia, né, de todas as esferas do judiciário, inclusive, para que a gente consiga transformar essa realidade e garanta mais acesso à população, à sociedade, para que o INSS cumpra o papel dele, que é o papel de proteção social. Gente, é o seguinte, o direito previdenciário, ele nasce fundamentalmente dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social é cuidar da saúde física e mental da população. E a gente sabe que isso não é fácil, ainda mais num país de extensão continental como o nosso. Mas a verdade é que nós já falamos sobre isso aqui, nós não temos que destruir as instituições. Nós temos que apontar caminhos e soluções para que nós possamos realmente cumprir o que a Constituição determina e o que o direito previdenciário precisa abraçar. Então, assim, olhem para o SUS e olhem bem para quem defende o SUS. Porque sem o SUS, a sociedade estaria muito menor, com muito mais problemas do que nós já temos. Então vamos fortalecer essa rede do SUS, porque nós precisamos de mais saúde. Da Bahia. Quem não ouviu este nome
aqui na cidade ligado ao empreendedorismo. E a Conexão Alagoinhas, o nosso programa de hoje, trouxe mais uma grande empreendedora da cidade, uma cidade que vive de empreendedorismo, que respira empreendedorismo. Cida, muito obrigado pela sua presença, por você ter participado. Nós tivemos aí um monte de coisa, eu podia, você não podia, você podia e eu não, mas acabamos juntando e conseguindo. Agradeço a sua presença. Vamos falar um pouco do empreendedorismo aqui de Alagoinhas, né? Como é que você vê essa cidade? Você descobriu que deveria fazer, trabalhar com isso, de que forma? Bom, primeiro eu agradeço também pelo convite. Muito obrigada. Como eu poderia... Desculpa? Como que você pode dizer como você começou? Eu comecei. Bom, eu comecei... Eu já nasci empreendedora, né? Eu sempre digo que eu já nasci empreendedora. Porque eu venho de uma família de empreendedores. Eu sou a segunda mais velha. Sim. Então, meu irmão mais velho já é empreendedor. Eu sou a segunda e aí eu fui puxando o restante. E eu comecei lá nos anos 90. Os anos 90 foi quando eu comecei. Eu sempre lembro desse pedacinho que foi muito importante, marcou muito na minha vida, que foi quando eu fui trabalhar em um hospital e eu tinha o meu dinheiro, tinha o meu salário, mas eu gostava de ver as nenenzinhas, menininhas nascendo. E eu achava que quando elas nasciam com carinha de menino. Aí eu dizia, não, eu tenho que transformar essa menina na cara de menina. Aí comprava a Micheline na época, né? Sim. Comprava aquele paninho e eu dizia, eu vou vender para as mães lá dentro da maternidade mesmo, porque as meninas já tem que sair de lá com carinha de menina. Olha. Aí eu comprava os lacinhos, elas compravam os brinquinhos na minha mão, o branquinho. E aí quando eu levava o neném até a mãe, já era uma bonequinha, já toda arrumadinha. E dali em diante, mesmo sendo CLT na época, eu empreendia lá dentro. Do era o meu trabalho. Diferencial. Era a enfermeira que brincava de boneca, era assim que me chamavam. A enfermeira que era empreendedora. Que era empreendedora. Era empreendedora também. Na verdade, eu já tava estagiando para ser mãe também, né? Sim, sim. Porque aí logo depois veio a gravidez, aos 19 anos. Sim. Então, só que não veio a menina. Veio o menino. Veio o menino. Olha, tá vendo? E me diz uma coisa, Cida. Você tem um grupo grande, inclusive eu acompanho o grupo que você tem de mulheres empreendedoras, né? Esse grupo, como é que ele nasceu? Como é que ele surgiu? Esse grupo, ele surgiu de uma ideia que eu tive com uma pessoa aqui da cidade. E que na época a gente resolveu fazer uma homenagem às mães. E aí eu entrei em contato com o Senac para dar esse apoio. O Senac aí me deu o espaço, entrou com a gente e a gente fez juntas o chá da gratidão. A gente não cobrou nada de ninguém, elas só levariam os alimentos para trocar e eu fiquei na parte do patrocínio. A pessoa ficou... Pode falar, a pessoa? O nome? Sim, pode. Noêmia Alves, né? Grande radialista também. Ficou na parte da apresentação, que nem você. E o pessoal do Senac ficou na parte da recepção, de inscrição, de tudo. E aí esse grupo, ele terminou o evento, o grupo ficou lá no WhatsApp. E eu disse, eu não vou acabar com esse grupo não, porque só tinha empreendedora. Porque como eu corria muito atrás de patrocínio, Sim. então eu corria atrás das empreendedoras. Sim. Aí eu disse, não, eu quero mostrar esse trabalho que eu vi lá ao vivo para a cidade. Pra cidade inteira. E E aí manteve hoje, o mesmo grupo. Aí eu só fiz mudar o nome, que era Chá da Gratidão, que era só para organizar, para dar nas dicas de como ia ser, onde ia ser e tal. Eu digo, não, gente, acabou e agora eu não vou pegar essas meninas e jogar fora, não. 180 mulheres, era 180. Olha. Hoje a gente tem quase 300. Sim. Aí eu disse, não, 180 mulheres, eu assim fora, não. São muitas mulheres, muitas. Você falou que trocou o nome. Aí eu sabe? botei pra... Aí pensei, eu digo, mulheres empreendedoras de Alagoinhas. E ficou até hoje, 7 anos. Inclusive tem o prêmio, né? Do MEA, né? Que O mulher... prêmio foi criado agora, Sim. né? Porque eu sempre tive vontade. Mas nasceu desse nome. Nasceu desse Nasceu nome, que é o desse prêmio MEA. Sim. MEA, Mulheres Empreendedoras de Alagoinhas. Não é MEA, é MEA, MEA. Sim. Esse prêmio nasceu agora, porque quando fez 7 anos,
eu sempre dizia, quando eu fizer 7 anos ou 5, eu vou fazer alguma coisa para marcar. Mas, infelizmente, ia ser 28 de março, perdão. E não deu por causa das chuvas. Aí eu transferi para 25 de abril, mas infelizmente houve um problema na família, todos já sabem. E aí agora estamos aí revendo tudo de novo, mas o Instagram tá lá, prêmio.meaoficial. Vamos fazer ainda. Vamos fazer daqui no final do ano. Agora eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as empreendedoras que sentam aqui, eu já tive algumas aqui comigo. É o seguinte, nós temos várias empreendedoras e cada uma delas, elas têm um perfil de trabalho, uma forma de trabalhar. A gente observa, vê que há uma diferenciação ali, né? Uma diferença, na verdade, de trabalho. Como é que você vê esse quadro, né, de pessoas que gerenciam essa questão do empreendedorismo na cidade? Qual é a diferença que você enxerga em cada uma do trabalho e como é que você coloca o seu dentro deste universo? Que perguntinha, mas é isso aí, programa é assim mesmo. Essa semana eu dei um podcast que fizeram quase mais ou menos a mesma pergunta, né, de uma forma diferente. E eu não sei se quem tá aí me assistindo, se já viu lá a minha resposta, eu vou repetir aqui mais uma vez, acho que também já viu. Aqui em Alagoinhas, quem começou com essa história de empreendedorismo, de feirinha, não sei de quê, por causa de coisa, foi eu. Porque na época ninguém fazia. Ou seja, eu tenho 7 anos de WhatsApp, de Instagram, mas eu tenho 15 anos nisso aí. Com muita dificuldade, como eu falei lá, muita dificuldade, não tinha essa facilidade de internet, né? Mas eu não parei. Mas o que eu vejo é de 7 anos para cá, posso falar assim, de 7 anos para cá, não vou falar de 15, de 7 anos para cá, é que muita gente se inspira no meu trabalho. Porque se eu comecei e hoje muita gente... Inclusive, eu fui em uma feira lá no Dínamo. Foi o Colégio Dínamo que teve uma feira. Onde tinha um pessoal lá que fez uma feira de empreendedorismo bacana. E uma das pessoas que faz feira aqui em Alagoinhas também, que estava lá visitando, chegou no palco e falou... Esse evento foi graças a Cida Bahia, que está aqui com a gente. Eu fiquei perdida. Graças a mim, eu não ajudei em nada aqui, porque ela reconheceu a inspiração. Que eu comecei. Ela fez, foi você que começou com tudo isso aqui. E hoje ela faz uma feira grande em Alagoinhas, que é a feira que aconteceu semana passada. Lá no Dínamo. Ela fez. Então, mas o que eu vejo é o seguinte, aliás, a Jaldice, que esteve aqui, falando também sobre empreendedorismo, ela até lançou um desafio aqui pra mim, e eu aceitei na hora o desafio. Que é o seguinte, vamos colocar todas essas empreendedoras, né, que são assim, são as que a gente chama muito em São Paulo, a gente fala muito em cabeça de chave, né, como futebol, né, que são as cabeças de chave do empreendedorismo na cidade. Vamos colocar essas mulheres para conversarem juntas, porque afinal de contas tem espaço para tudo. Mas isso e para todos, né? Eu faço isso sempre, você vê lá, né? Ela lhe fez esse desafio e eu lhe faço também o mesmo desafio. Porque esse desafio, você acompanha meu grupo, você sabe, eu faço encontros de empreendedoras sempre. E esse encontro é justamente para a gente conversar. Não é? Eu faço feiras, mas eu também faço os encontros de coffee break, network. Agora mesmo, final do mês, eu ainda não passei, porque vai ser uma coisa mais selecionada. Porque às vezes a gente divulga, mas as pessoas não podem, porque é de dia e tal e tal. Então eu vou selecionar algumas mulheres, vou fazer uma mesa redonda. Pronto, eu nem ia falar, mas vou falar. Uma mesa redonda. De mulheres empreendedoras. É uma mesa mesmo redonda, onde a gente possa conversar de 10 a 15 mulheres. Não vai ser aquela coisa de 50, 60, 70, 80 mulheres, como eu sempre faço. Sim. Não, vai ser uma coisa mais fechada, onde eu vou ter 2 ou 3 convidadas para falar de alguma coisa, porque nós vamos ter uma tarde inteira. Isso aí já foi conversado com algumas meninas. Eu não ia falar aqui, porque é uma coisa mais PV. Mas olha, ela deu um spoiler pra gente. Já deu spoiler. Quem quiser também pode me procurar, se ainda quero participar. Isso é bom. Vamos ficar de olho na data, pra gente poder estar lá acompanhando esse trabalho. trabalho. A data já tem. Já tem uma data. Inclusive, também já tem o lugar. Porque foi então, antes. Vamos lá. Mas a gente vai fazer aqui, eu já descobri um lugar bacana, viu, gente? Então, o lugar, logo, logo, vocês saberão.
Porque Agora, como é uma outra coisa PV, privadinha, Sim. aí eu não vou botar no Instagram. Sim, Vai ser só sim. pra quem eu convidar, por enquanto. Mas aqui na TV Âncora, no meu programa Conexão Alagoinhas, vocês vão ficar sabendo data, local, para algumas pessoas acompanharem, nem que seja Sim. pelo YouTube ou pelo Sim, Instagram, sim. as informações que nós vamos trazer. Agora, Cida, me diga o seguinte, qual o principal desafio para a empreendedora? E que você enfrenta nesse trabalho todo com empreendedores? O principal desafio para mim, como empreendedora, como mulher, como mãe, eu tenho certeza que é o acordar de madrugada, para deixar tudo em dias, para poder sair, que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas é preciso, é um desafio diário, porque quando você olha para trás, que você vê que seus filhos precisam de você e que muitas vezes mãe solo, né? A maioria de algumas empreendedoras que eu conheço são mães solo. Então, eu acho que é um grande desafio ela ter que deixar a casa dela, deixar, às vezes, os filhos dela sozinhos ou com uma pessoa de menor também para tomar conta, para de noite ainda chegar, cuidar das coisas, para no outro dia recomeçar tudo de novo. Eu acho que esse é o maior desafio para uma empreendedora, até ela chegar no topo. E me diga uma coisa, o perfil dessas mulheres, porque assim, muita gente diz que as pessoas vão para o empreendedorismo por falta de opção de trabalho. Sim. Isso, você acredita que seja isso? Não. Ou é uma necessidade que a pessoa tem, que ela quer mesmo ser empreendedora? Não. É como eu te falei, eu já era CLT e fui pro empreendedorismo. E você acha que esse é o perfil das mulheres que... Eu acho que é relativo, né? Tem pessoas que vai por necessidade e tem pessoas que já nascem com o dom de empreender. Ela pode ser rica, milionária, mas se ela gosta de empreender, ela vai empreender. Ela vai Mas o fazer perfil alguma da coisa. maioria das empreendedoras aqui Aqui em em Alagoinhas. Alagoinhas, bom, o perfil quando eu criei o prêmio MEA, eu vou começar por aí. Quando eu criei o prêmio MEA, foi justamente pensando nisso. Porque geralmente as pessoas fazem prêmios para as grandes, entre aspas, empreendedoras. Não pensam naquela que vende um picolé, um geladinho, uma cocada, uma calcinha, um brinco. Não pensam. Elas se sentem geralmente diminuídas. Então, o perfil geralmente, quando eu criei o MEA, foi pensando nelas pelo perfil delas. Por serem tão mais humildes, começando, né? Mas tentando ali todos os dias. Então, pelo vínculo que eu tenho lá no meu grupo, que foi um grupo criado não para empreendedoras que têm nomes na cidade, não foi criado para isso, embora eu tenho médico, eu tenho advogado, eu tenho tudo no meu grupo, mas a maioria são as pessoas mais humildes mesmo. Então eu vejo que aqui em Alagoinhas tem muitas empreendedoras humildes e que precisam de oportunidades. E uma coisa também que a gente percebe no empreendedorismo local é que nós temos muitos produtos semelhantes, né? Muita gente vendendo as mesmas coisas. Isso não divide o mercado? As pessoas discutem sobre isso? Como é que é essa visão? A começar pelo artesanato, né? Artesanato. Você chega em uma feira de exposição, só é artesanato. Eu comecei como artesã na minha vida, não tenho vergonha de dizer, tenho muito orgulho disso. Comecei brincando, porque eu acho que você assistiu meu podcast, você viu. Eu comecei brincando justamente para ocupar a mente. Na época não foi necessidade, foi ocupação de mente mesmo. E eu me identifiquei muito com aquilo. Como eu falei, já estava dentro de mim ser artesã, já estava dentro de mim ser empreendedora, só que eu não tinha acordado para isso, porque eu sempre andei com os pés dos meus irmãos, com os pés de alguém próximo para ser empreendedora. E depois eu disse, não, agora eu quero, depois que eu fui CLT e fui despedida e tudo, então eu agora quero andar com meus pés, quero ser uma pessoa, e quero ser uma pessoa que eu quero ajudar outras empreendedoras, porque quando eu comecei, eu tive muita dificuldade. Mas é como eu digo, eu não tive uma Cida Bahia na minha vida. Eu não tive uma Cida Bahia. E eu quero ser
uma pessoa que possa ajudar as outras pessoas, as outras mulheres, principalmente as que estão começando, a que têm dificuldade, a que não gostam de estar aqui na frente de uma câmera, as que não gostam de pegar um microfone, que tem vergonha. E eu tô sempre ali, você me acompanha, você sabe, gente, não tenho vergonha, gente, vamos, gente, se vocês não vender, quem é que vai vender? Então, é isso que eu penso. E essas, por exemplo, como você mencionou, né? Faz uma feira. Aí chega nessa feira, tem vários produtos. Como é que as pessoas, elas se cotizam, elas conversam entre si para tentar cada uma vender alguma coisa diferente? Ou eles acham que o que importa é aquele ambiente propício para a venda apenas, sem pensar nos produtos propriamente dito? Como idealizadora de feiras de exposição, né? Aqui em Alagoinhas também, eu vejo muito isso, né? A repetição de produtos, principalmente, como eu falei, de artesanato e de sabonetes, que faz parte do artesanato. Mas elas se conversam, elas se apoiam. Elas se apoiam. Eu tô falando pelo que eu faço. Sim. E pelo que eu observo, porque é o meu papel naquele momento, é observar cada uma delas. E eu faço questão até de unir elas. Porque isso é importante para não criar uma rivalidade, não criar uma concorrência. Então, o que é que eu faço? Sempre que eu faço uma feira, eu coloco por categoria. Artesanato com artesanato, comida com comida, roupa com roupa. Porque ali elas vão se conhecer e saber que, além delas, tem outra do lado. Pessoas. Né? Às vezes, o que eu faço, você não faz. Nós somos artesãs, mas não somos artesãs do mesmo ramo. Exemplo, você faz crochê e eu faço boneca de pano, por exemplo. Então, eu já vou conhecer uma crocheteira, você já vai conhecer uma pessoa que faz boneca de pano e a gente já vai trocando ali. Daqui a pouco nasce aí uma sociedade, né? Uma roupinha para sua boneca. Eu vou fazer uma roupinha de crochê para sua boneca. E aí isso acontece muito? Sociedade acontece. Entre elas? Ai, que ótimo. Acontece porque eu venho acompanhando as minhas meninas, como eu chamo mesmo, minhas pupilas. Educada, puxando a orelha daquelas meninas. Eu venho acompanhando o crescimento delas em tudo. Então, tem muitas ali, eu sempre digo que muitas, antes de chegar onde elas estão hoje, muitas passaram por mim. Passar por Jaldice ou por Jéssica, ou por essas meninas que, graças a Deus, hoje fazem isso, muitas passaram por mim. E aí eu vejo assim que elas se dão muito bem, sabe? E eu vou observando o crescimento, eu digo, poxa, elas estão ali, o que eu coloquei em prática, em pauta naquele momento ali, elas estão colocando ali naquele momento também, e estão crescendo. Estão absorvendo conhecimento. Isso para mim é muito gratificante, muito mesmo, acredite. Eu fico muito feliz, eu fico chateada, de verdade, quando essas meninas que eu começo a falar, e elas não me dizem nada. Eu digo, gente, eu não sou bicho de 7 cabeças, não, falem. Uma coisa também que eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm é com relação à organização dessas feiras, né? Porque você trabalha basicamente também com feiras, né? Nessas feiras, colocando as meninas em contato. Quando você resolve fazer isso em determinados períodos, como é que você faz? Você entra em contato com a prefeitura, você pede algum tipo de apoio, a área que você escolhe, você tem que informar o município. Como é que funciona a organização das feiras? Depende. Eu faço 2 tipos de feira, que é aquela feira pública, que é no comércio, e eu faço aquela feira mais em ambiente particular. Exemplo, uma palestra. Vai ter uma palestra no hotel tal. Já me convidaram para palestrar e de eu chamar algumas meninas para colocar como palestrante ou como expositoras, né? Porque ali eu penso assim, poxa, eu vou lá palestrar, enquanto eu palestro, elas me assistem e elas vendem. E elas divulgam. E ali na minha palestra também divulgo elas, né? E tem também a feira que é feita na rua. Mas aí já é mais difícil, é muito difícil. Inclusive, o ano passado eu não fiz. Esse ano eu ainda não fiz. Já estamos quase no meio do ano e eu ainda não fiz. Porque existe realmente uma burocracia muito grande. O que se exige? Se exige na rua, né? Isso quer dizer? Sim, na rua. Na rua. Se exige
prefeitura, se exige polícia militar, se exige meio ambiente, bombeiros. Para quem não sabe, que pensa que é fácil, não é não. Se exige SMTT. Então, do trânsito, né? A questão do trânsito. Então, não é só eu pegar as meninas e colocar no meio da rua e pronto. Porque não é dessa forma. A cidade tem dono. E a gente tem que dar uma satisfação, né? Porque nós estamos ali e tal. E eu tenho que estar à frente justamente para isso. Para quando elas chegam lá, elas já acham tudo pronto, mas não sabem o corre que eu tive lá atrás. E quando você fala uma burocracia muito grande, quer dizer, é difícil você conseguir coordenar tudo isso? É difícil. Não, assim, é e não é. Né? Como eu já tenho como eu te falei, eu já tenho 15 anos nessa história. É e não é, porque sempre vai chegando gente nova. E tem gente nova que nunca expôs. Nunca expôs. Então, para ela, tudo é novidade, é difícil demais. Eu não vou conseguir, não sabe nem abordar um cliente, não sabe apresentar o seu produto, fica paradinha atrás do balcãozinho da mesa. Mas é difícil porque... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu marquei uma feira, foi no mês das mães, se eu não me engano, no ano passado. Minha feira estava pronta para fazer em frente à prefeitura de Alagoinhas. Tudo certinho, tudo beleza, tal dia, tal horário, tá. Em 2 dias para minha feira, toda divulgada, horário, data, tudo certinho, me ligaram. Se da sua feira não vai poder acontecer na frente da prefeitura, porque, infelizmente, nós vimos aqui que vai ter uma feira no mesmo dia da sua, no mesmo lugar. E aí, minha irmã? E aí, quem não sabe, eu tive que fazer o quê? Aquele joguinho de cintura. Você perguntou aí, é difícil? É e não é. Porque você tem que ter o jogo de cintura sem sair do seu equilíbrio, para não botar as mulheres que já estão com medo. Preparadas. E as que estão com medo já ficam mais inseguras ainda. É desorganizado, sem saber que não foi eu. Aí foi que eu fiz, com 2 dias antes que me disseram isso. Lá vai eu, correr atrás de todos os órgãos de novo. Tive que correr. Eles não correram atrás dos órgãos que eu tinha corrido antes. Eu tive que correr atrás de todos os órgãos, de todas as assinaturas, para conseguir o outro espaço. Eu fui atrás da CDEA para conseguir um novo espaço na frente do Mercado Artesão. E aí... Teve que transferir o local. Transferir, mas com todo esse protocolo. Mas aí chocou com a outra feira. E aí veio o quê? A concorrência. Então, isso que eu ia falar, porque às vezes eu vejo que aqui na cidade tá acontecendo 2, 3 feiras ao mesmo tempo. Não, e eles não divulgaram. Esse pessoal da feira passada, da feira minha vizinha, eles não divulgaram. Ficou só o pessoal me falando. Cida, vai ter... É a feira que vai ter na frente da prefeitura? Como tava certo o meu, eu dizia, tá certo, eu vou e tal. Só que não era minha, já era de outra pessoa. Foi um mal entendido horrível. E eu digo, e agora, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu digo a essas meninas? Aí foi que eu digo, gente, ó. Aí eu falei a verdade, que teve uma atrapalhaçãozinha lá, mas que o lugar era bem pertinho, bem próximo do lugar onde eu ia fazer. Então, nesse sentido é que até eu fiz a pergunta passada, que é o interesse, né, de se juntar todo mundo, que é justamente para evitar isso. Porque se as pessoas que organizam, né, estiverem alinhadas, né, elas vão até ter um calendário distinto para uma coisa, para outra. Selma, mas eu acho que eu incomodo um pouquinho aqui nessa cidade, viu? É? Você acha que há um problema, há um ruído aí? Eu acho que eu incomodo um pouco. Você acha que há um ruído entre as pessoas que organizam as feiras, Não, isso? Porque assim, tinha pessoas que não organizavam feiras. Sim. Tinha pessoas que não faziam feiras. Sim. E quando começou a ir para minhas feiras, Sim. achou bacana, achou legal e começou a fazer a sua feira. As feiras, entendi. Você tá entendendo? Entendi. E aí, quando eu chego nessa feira, daquela minha pupila passada, o presente, as pessoas que estão ali já não gostam. Acha que eu vou chegar lá e que eu vou tomar a frente. Só que eu sou uma pessoa que eu sei qual é o meu lugar. Nós estamos falando aí de uns ruídos, né, dentro desse próprio sistema. Que, aliás, vamos dizer que é normal, né, que seja normal. Por quê?
Porque você tem um mercado bem grande aqui, né? Vocês que nos assistem, vocês sabem, acompanham e participam, né? De várias feiras, com certeza. Então, vocês sabem que quando há, né, muito mercado, né? Tem uma demanda bem grande para esse tipo de produto, de feira, acaba acontecendo mesmo essas coisas que ficam meio dissonantes, né? Mas nada que interfira. Não me incomoda né? nem um pouco. Que interfira no final do trabalho, né? Não me incomoda nem um pouco, mesmo porque eu me sinto, como eu te falei, até honrada com isso. Porque eu vejo que aquelas meninas que estavam comigo, elas aprenderam alguma coisa comigo. Sim. Tá? Mas às vezes eu vou lá dar uma olhadinha pra ver se elas colocaram realmente tudo aquilo que, como você sabe, eu tenho uma palestra, né? Permita-se a se expor. Que é justamente isso aqui que a gente tá fazendo. Sim. E teve muitas que já tomaram esse treinamento comigo. E só que o treinamento é pra, permita-se se expor, é pra se expor diante das câmeras, até da rede social mesmo. Sim. E saber como se comunicar. Como se comportar, se comunicar, se vestir, abordar, arrumar um stand, que é muito difícil, né? Que muita gente acha que é só botar as coisas em cima da mesa. Não, tem que ter toda uma estratégia, toda uma montagem bonita, toda uma apresentação bonita, que chama muita atenção. Então, isso eu ensino para elas. Sim. Eu sou decoradora também, né? Então, uma coisa já puxa a outra. Ajuda. Então, mas só que elas aí fazem assim, não, eu aprendi isso lá no Permita-se se expor, eu vou também fazer uma feira. E aí faz, e colocam. Sim. E até, pasme, até já botaram esse Permita-se se expor com outro nome para outras pessoas. Que eu digo, gente, já estão dando até aula. Essas meninas tomaram aula comigo, já estão dando aula. Maravilha. É um orgulho, né? É um maravilha. Orgulho. Né? Cida, agora, assim, eu quero que você olhe ali para aquela sua câmera, aquela câmera que é a sua. Tá. Você vou até tirar meu óculos. Passe uma mensagem para as empreendedoras aqui da cidade e deixe o seu recado para quem quer empreender. O meu recado é o seguinte, é o que eu sempre digo. Empreender não é fácil, é desafiador. Empreender é mais do que vender, é sempre estar conectado, é sempre estar participando de tudo que lhe oferecerem como empreendedorismo, é participar de workshop, de network, de encontros, de um cafezinho, de um sorvetinho, mas estar sempre com pessoas empreendedoras. Eu sempre digo, não andem com galinhas. Andem com águias, porque galinha não vai te levar para lugar nenhum. Andem com águias, que a águia voa longe, vê longe, tem visão. Então, é o que eu tento passar todos os dias no meu grupo, no meu Instagram, e estou passando aqui para vocês. Andem sempre com galinha. Galinha com galinha só vai andar para trás. Vai ciscar e não vai sair do lugar. E a águia você vai voar. E eu quero ver você voando. E com esse recadinho deixado aqui pela Cida, nós vamos encerrando o nosso programa dizendo que no nosso quadro Empreendedorismo, você sabe, nós temos aqui o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem se você tiver alguma coisa para dizer nessa área, para trazer para a gente aqui de novidade. A gente está aqui para te escutar. O nosso telefone, o nosso WhatsApp é 75-98356-3993. Vou repetir. 75-98356-3993. Até o próximo programa.